Nossa jornada começa com nosso protagonista despertando para mais um dia árduo de luta pela sobrevivência. Enquanto se prepara para o trabalho, Sam, um jovem de apenas 15 anos, é transportado para um mundo totalmente novo, como previsto pelo destino. E como alguém tão especial, ele deveria ter sido agraciado com uma aparência magnífica. Há 3 anos, quando foi levado para esse novo mundo, uma visão celestial se desdobrou perante seus olhos, quando uma besta divina desceu dos céus e pousou no reino de Qin, nas terras da colina ocidental. O rei, então, em uma jornada até Qin Rio, trouxe a divindade felina para Xionyang, onde a consagrou como uma besta divina. Em outro lugar distante, uma majestosa ave divina de cor vermelha caiu nos arredores da grandiosa igreja de Gel. Coincidentemente, esse evento ocorreu quando o discípulo Wu estava treinando nas proximidades. 3 anos se passaram desde então, e Wu reapareceu misteriosamente, assumindo o posto de patriarca. O que ninguém sabia era que, naquele mesmo dia, 3 criaturas caíram do céu, não apenas 2. A terceira, contudo, era um peixe de dentes afiados. Ao perceber que se tratava apenas de um peixe, Sam o jogou de volta ao rio. Infelizmente, quando viu pela primeira vez, ele imaginou que fosse uma criatura divina e, sem saber, selou um contrato de alma com o peixe. Nos últimos 3 anos, exceto pela habilidade de compartilhar seus sentidos com o peixe e projetar sua alma em seu corpo, Sam não encontrou nenhuma utilidade nessa conexão. Ele evitava investigar qualquer coisa relacionada à vida do peixe, temendo as consequências. A água fria e profunda, por onde o peixe nadava continuamente, arrepiava a pele de Sam enquanto se mantinham juntos. Em sua jornada, depararam-se com um grupo de piranhas, e por um acaso infortunado, encontraram uma preciosa pérola. Parecia ser um dia de azar para eles. Ao retornar para casa, Sam foi calorosamente recebido por sua adorável irmãzinha, que o abraçou com afeto. Com grande admiração, ele mostrou a pérola à sua irmã, que se encantou com o brilho deslumbrante. A descoberta daquela pérola era suficiente para pagar os impostos pelo resto de suas vidas, garantindo-lhes uma refeição farta naquela noite. Enquanto observava sua irmã saborear a comida com felicidade, Sam preferiu apenas assistir, alegando não ter apetite. No entanto, sua irmãzinha continuou insistindo para que ele comesse algo. Foi então que ela notou o peixe de estimação de Sam devorando uma piranha venenosa. O dia avançou rapidamente, e a noite já se fazia presente. Sam, recordando que havia sido mordido por uma das piranhas ao obter a pérola, percebeu que estava envenenado. Ele jurou a si mesmo que um dia levaria Xiuyin e escaparia daquele inferno que vivia. Enquanto ambos adormeciam, uma criatura gigantesca e de aparência estranha se aproximou perigosamente de sua humilde moradia. Estava prestes a reduzi-la a escombros quando o peixe saltou em direção ao peito de Sam e emanou uma luz estranha, brilhante e dourada. A besta, então, desencadeou seu ataque, mas foi atraída pela luminosidade intensa proveniente da casa de Sam. Ao despertar, Sam percebeu algo diferente em seu corpo. Lembrando-se da mordida venenosa da piranha, ele esperava sentir fraqueza, mas, para sua surpresa, estava repleto de uma força sobrenatural. Incerto do que estava acontecendo, Sam embarcou em uma nova jornada de descobertas. Os poderes adormecidos de Sam finalmente despertaram, vivendo atualmente na miserável Geu Village, no reino de Great Wu. Considerada a mais pobre de todas as localidades do reino, Sam se vê rodeado por uma população carente que está constantemente lutando para sobreviver, devido às severas leis do reino. Um morador local abordou Sam, alertando-o para ter cuidado, pois um monstro aterrorizante havia massacrado 2 famílias na noite anterior. Sam sentiu-se afortunado por ter escapado ileso naquela ocasião. A principal razão para a aparição dessas criaturas monstruosas era a grande colina situada nos arredores da vila, onde, segundo os anciões, estava localizada a tumba de uma antiga deusa demoníaca. Durante as noites, descendentes dos deuses demoníacos retornavam para prestar homenagens aos seus ancestrais. Assim, começava um verdadeiro inferno para Sam Xiaoning. A chegada dos coletores de impostos na vila trouxe uma onda de agitação. Em Geu Village, não havia apenas desastres naturais para enfrentar, mas também esses homens indesejados, conhecidos como coletores devido aos problemas ambientais da região. A vila não conseguia cultivar alimentos, e seus habitantes eram forçados a arriscar a própria vida na coleta de pérolas para sobreviver. Os coletores de impostos mostravam-se especialmente brutos com os moradores, e quando viram as pérolas brilhantes nas mãos de Sam, perceberam seu valor. Ofereceram 4 sacos de grãos em troca da pérola, mas um dos coletores de impostos decretou que a pérola não valia tanto e ofereceu apenas 1 saco. Os moradores presentes perceberam que Sam havia sido enganado por aquele indivíduo desprezível. Enraivecido, o coletor de impostos partiu para agredir Sam, mas o jovem reagiu com uma velocidade e força impressionantes, surpreendendo a todos. Ele não havia percebido quão poderoso se tornará.
O coletor de impostos caiu ao chão, enquanto o outro, puxando sua espada, se preparava para retaliar. No entanto, o amigo de Sam interveio, utilizando palavras amigáveis para acalmar a situação. Os demais coletores de impostos, não querendo se envolver em problemas, partiram imediatamente. Foi então que Sam percebeu algo extraordinário. Desde que o peixe havia devorado uma piranha na noite anterior, tanto ele quanto o peixe estavam repletos de energia. Sam correu até o rio e lançou o peixe nas águas. Enquanto o peixe se alimentava de outro peixe, Sam notou que toda vez que seu contratado se alimentava, a energia era transferida para seu próprio corpo. O peixe continuava a devorar enquanto a noite caía e chegava o momento de Sam retornar para casa. Caminhando de volta, absorto em seus pensamentos, uma gigantesca bola de luz caiu em direção a Sam, passando raspando por ele. A pergunta ecoava em sua mente: o que poderia ser aquela magnífica bola de luz? Era, na verdade, um grupo de cultivadores que haviam aterrissado na vila. Escondido entre as moitas, Sam observava atentamente, intrigado pelo que testemunhava. Um dos cultivadores percebeu que algo sinistro se encontrava na vila demoníaca e explicou que a queda deles era resultado da energia maligna presente ali. Um dos cultivadores notou uma figura escondida nos arbustos e lançou sua afiada espada em direção a Sam. Por sorte, um dos subordinados do cultivador conseguiu segurar a lâmina a tempo, percebendo que Sam era apenas um aldeão comum. O cultivador, então, questionou Sam sobre a localização da montanha ardente, mas o jovem estava completamente alheio ao que se referiam. Um dos cultivadores chamou Sam de ignorante, ao que ele respondeu mencionando que a montanha ardente que eles buscavam ficava atrás da vila, um imponente túmulo que abrigava demônios e mortos-vivos. Para a surpresa dos cultivadores, Sam estava falando a verdade. Alguns indivíduos tentaram impedi-los, mas os cultivadores não deram ouvidos. Lembraram a Sam que estavam ali para erradicar as forças demoníacas e que ele não deveria se preocupar, cuidando apenas de seus próprios assuntos. Os cultivadores deixaram para trás alguns artefatos mágicos, próximos a uma árvore. Enquanto os cultivadores se afastavam, Sam utilizou o peixe para pegar a bolsa contendo os artefatos mágicos. Ao examiná-los, Sam descobriu um conjunto de itens surpreendentes. O peixe engoliu o dente da besta e uma espada, e Sam decidiu que era hora de fazê-lo devolvê-los. Ao cuspi-los, o osso e a espada se combinaram, transformando-se em uma arma afiadíssima e poderosa. Sam acabará de desvendar outra habilidade surpreendente do peixe e já começava a vislumbrar seu futuro. Em um novo dia, Sam apresentou ao peixe o último artefato mágico. Permitiu que o peixe devorasse todos os itens deixados pelos cultivadores. Uma intensidade tomou conta de seu corpo e um símbolo brilhou próximo ao seu coração. Num instante, o peixe evoluiu. Sam sabia que ambos haviam se tornado ainda mais fortes. No dia seguinte, ao sair de casa, sua adorável irmãzinha observou sua partida. Seu destino era um rio próximo, onde lançou o peixe. Agora que o peixe estava poderoso, Sam não estava muito preocupado. Estava determinado a usar o peixe para obter mais pérolas. Durante sua busca, avistou 2 pérolas ósseas, mas para sua surpresa, elas se transformaram em peixes angélicos. Observando-os, Sam notou que não estavam caçando, mas sim enterrando algo. Pacientemente, esperaram até que os peixes angélicos se afastassem para investigar. Escavaram a areia e encontraram uma pedra marcada, que Dentinho rapidamente agarrou. No entanto, os peixes angélicos perceberam e começaram a persegui-los. Enquanto Dentinho era perseguido, descobriram um pequeno buraco que levava a uma caverna. Por enquanto, o corajoso Dentinho estava a salvo. Em seguida, Dentinho adentrou outro buraco e avistaram 4 luzes vermelhas brilhantes, despertando sua curiosidade. Quando tudo parecia tranquilo, de repente uma nova besta demoníaca surgiu. Era uma gigantesca enguia bicéfala que atacou, mordendo o pequeno Dentinho. Sam entrou em pânico e mergulhou no rio para salvar seu amado companheiro. No entanto, ele próprio foi puxado pela enguia bicéfala, mas, para sua surpresa, Sam estava segurando a arma que Dentinho havia criado. Com um golpe rápido, cortou a enguia e libertou o destemido Dentinho. Dentinho mordeu a enguia enquanto Sam lutava para se libertar do aperto do monstro. Com toda a sua força, Sam brandiu sua arma e cortou a cabeça da criatura terrível. Dentinho, aproveitando a vitória, devorou partes do monstro como recompensa pelo seu destemor. Embora preocupado com seu companheiro, Sam também o repreendeu por sua falta de cuidado, lembrando de que não deveria apenas se preocupar com a comida. Com o meio-dia se aproximando, retornaram para casa, levando consigo as partes cortadas da enguia que o corajoso Dentinho não havia comido. Enquanto caminhavam, depararam-se com um homem faminto, a quem generosamente ofereceram um pedaço da gigantesca enguia. O homem ficou profundamente grato pela gentileza de Sam. Ainda no caminho de volta, Sam notou a presença de novos cultivadores na vila e se perguntou o motivo de sua chegada. Um dos cultivadores chamou a atenção de Sam e disse: "Ei, irmãozinho,
Sam entrou em pânico e tentou recusar educadamente, alegando que poderiam procurar outros aldeões que ele conhecia. No entanto, o cultivador explicou que não era a mesma coisa, afinal, um aldeão comum não possuía poder espiritual em seu corpo, não é mesmo, irmãozinho? Curioso, ele se aproximou de Sam e perguntou o seu nome. Sam, perplexo com o fato de o cultivador saber sobre seu poder espiritual, questionou como ele havia descoberto. O cultivador tranquilizou-o, afirmando que havia ficado surpreso ao perceber essa habilidade em um jovem que vivia em uma área rural tão pobre. Ele estava apenas curioso. Após se desculpar por ter assustado Sam, o cultivador perguntou a localização da Montanha Ardente. Sam prontamente apontou para onde a montanha se erguia imponente. Agradecido, o cultivador indagou se Sam tinha um mestre. Em resposta, Sam revelou que sempre viveu sozinho, sem um mentor para guiá-lo. Em um gesto de gratidão, o cultivador presenteou Sam com uma sacola cheia de armas e artefatos mágicos. Ao mencionar a possível visita do cultivador à Montanha Ardente, Sam fez questão de alertá-lo de que não haveria retorno fácil. Ao chegar em casa naquela noite, Sam encontrou sua irmãzinha faminta, que o repreendeu por retornar tão tarde. Enquanto saciavam a fome, Sam examinou a pedra que a enguia havia enterrado, porém, ela parecia não ter nada de especial. Em seguida, curioso, decidiu investigar o conteúdo da sacola que o cultivador lhe havia presenteado. Para sua surpresa, encontrou uma etiqueta com um nome gravado, Dongfang. Dentro da sacola havia 3 frascos de elixir, uma armadura completa, uma adaga e uma espada voadora. Enquanto Sam se entretinha com a descoberta, sua irmãzinho repreendeu novamente por não comer corretamente. De repente, o pequeno dentinho surpreendeu a todos ao devorar a adaga. Sam agiu rapidamente, pegando-o e fazendo cuspir um projétil incrivelmente poderoso, uma pílula que poderia ser comparada a balas perfurantes de armadura. Mais uma vez, Sam descobriu uma nova habilidade do destemido dentinho. Diante da força impressionante do pequeno companheiro, Sam começou a elaborar uma ousada ideia. Enquanto isso, em outro lugar, um trovão retumbante ecoava. Uma mulher misteriosa estava prestes a adentrar um majestoso palácio. Uma segunda mulher, vestida de azul, a esperava ansiosamente lá dentro, pronta para cumprimentá-la. A mulher misteriosa era, na verdade, uma cultivadora que havia chegado à base escondida em busca de sua irmã mais velha. Com um semblante sério, a irmã mais velha explicou que precisava ser trancada ali para evitar que seu braço de bruxa demoníaco, transformado em um poder divino, machucasse pessoas inocentes. A irmãzinha, preocupada, perguntou por quanto tempo ela ficaria presa, ao que a irmã mais velha respondeu que poderia ser por 3 dias, 3 anos ou até mesmo uma vida inteira. Em meio às lágrimas, a irmãzinha mencionou que gostaria de se despedir, pois estava prestes a embarcar em uma jornada de fortalecimento de sua aura e precisaria sair para cultivar. Enquanto isso, Sam e o pequeno dentinho encontravam-se novamente à beira do rio, prontos para enfrentar o grande peixe que haviam avistado. A batalha se iniciou, e o peixe-anjo atacou o dentinho com sua magia. Porém, Dentinho foi ágil em sua resposta, lançando a poderosa bala perfurante em direção à cabeça do peixe-anjo. Com sucesso, conseguiram derrotá-lo e saquearam seu corpo. Sam removeu as 2 pérolas de osso do peixe-anjo, enquanto Dentinho devorava o restante da criatura. Em seguida, Sam deu a Dentinho uma pílula energética, e o peixe a engoliu, absorvendo uma grande quantidade de energia. Conforme o tempo passava, Sam percebia que ainda tinha muito a aprender sobre a complexidade dos reinos de cultivo daquele mundo. No entanto, essa preocupação não abalava seu espírito determinado. Em uma fervorosa declaração, Sam compartilhou com sua irmãzinha que, quando saísse da vila de Jeú, unir-se-ia a um clã, preferencialmente um que tivesse muitas irmãs. Enquanto o entusiasmo tomava conta dele, a cultivadora misteriosa voava pelos céus, mas algo estava errado com sua espada voadora. Perdendo o equilíbrio, ela caiu, e o rosto de Sam acabou amortecendo o impacto em seu peito. Tonto, Sam mal percebia que a espada voadora estava com defeito. Sem forças para se manter de pé, ele desmaiou. A cultivadora, preocupada, pediu desculpas pelo acidente e Sam, recuperando-se, assegurou que estava tudo bem, pois acidentes como aquele já haviam ocorrido antes. Em uma apresentação formal, a cultivadora revelou ser um oficial do governo e mencionou que tinha algumas perguntas para fazer a Sam. Relutante, ele tentou se esquivar, mas a cultivadora segurou sua mão e escaneou suas veias em busca de respostas. Para sua surpresa, ela descobriu que Sam possuía uma poderosa e rara aura dourada, deixando-a completamente chocada. Sam, desconfortável com a situação, pediu que ela o soltasse, mas a cultivadora perguntou a idade dele. Com apenas 15 anos, Sam surpreendeu-a ao demonstrar uma aura tão avançada, perfeita para batalhas.
A cultivadora pediu desculpas pela invasão e, de maneira formal, apresentou-se como uma policial da divisão oceânica do Grande Reino de Voo, responsável por investigar a estranha energia maligna que envolvia a Montanha Ardente. Sam perguntou à cultivadora onde ela pretendia descansar, e ela tirou um item estranho do bolso, jogando-o no chão. Para a surpresa de Sam, a pequena cápsula se transformou instantaneamente em uma casa completa. Ele ficou maravilhado com a magia daquela cápsula, mas percebeu que estava ficando tarde e precisava retornar para casa. Então, ele sugeriu à cultivadora que não dormisse na casa e sim cavasse um buraco para se abrigar, pois seria mais seguro. Yun ficou confusa com a sugestão, mas antes que pudessem chegar a uma conclusão, a noite caiu. Enquanto Yun se preocupava em como conduzir sua investigação próxima à cena, percebeu que não se lembrava do nome de Sam. Porém, antes que pudesse refletir sobre isso, um estrondoso barulho de pisadas ecoou próximo à casa de Yun. Ela espiou pela janela e se deparou com a visão assustadora de um gigantesco monstro de aparência estranha. A casa que ela havia erguido em questão de segundos foi destruída em meros segundos também. Desamparada, Yun não teve outra escolha senão soltar um palavrão de frustração. Enquanto isso, Sam retornava para casa e era recebido por sua irmã Yan, que o abraçou com força, acidentalmente acertando sua cabeça e causando um pequeno sangramento. Dentinho, o peixe de Sam, continuava a comer vorazmente, e a garrafa de pílulas deixada pelo tio Dongfang já estava pela metade. Sam sabia que não poderia alimentar Dentinho apenas com armaduras e pílulas. Então, ele deu a Dentinho uma pequena tartaruga para comer. Foi quando um novo poder foi desbloqueado, a técnica espiritual primordial conhecida como espectro de sucção de espírito e controle de espírito. Era uma habilidade especial para lidar com espíritos malignos de todas as raças. Parecia que, ao alimentar Dentinho, Sam poderia aprender essas técnicas diretamente. A noite passou, e agora era o dia em que Sam precisava pagar o imposto vitalício. Ele preparou suas 2 pérolas de osso para a negociação. Ao sair de casa, Sam deparou-se com a visão devastadora da casa de Yun destruída, deixando-se perguntando o que poderia ter acontecido. Em seguida, Yun chamou Sam enquanto estava no topo de uma árvore, pedindo roupas extras emprestadas, pois sua casa havia sido pisoteada no dia anterior e ela não conseguiu pegar todas as suas coisas a tempo. Enquanto Sam olhava para cima, viu algo que não deveria ter visto e acabou levando um tapa de Yun. Sem hesitar, ele entregou as roupas a Yun, que agradeceu e, curiosa, perguntou o nome de Sam. Ele se apresentou como Sam, enquanto Yun mencionava que ainda não havia revelado o próprio nome. Rapidamente, ela mudou de assunto e questionou o que Sam estava fazendo na entrada da vila logo pela manhã. Ele explicou que estava indo pagar o imposto vitalício, revelando que a vila estava infestada de espíritos malignos há anos, e os aldeões se arriscavam colhendo pérolas para evitar morrer de fome. Além disso, Sam explicou que a única razão pela qual eles conseguiam comida era porque o governo enviava cobradores de impostos regularmente. E, naquele momento, os 2 cobradores chegaram. Porém, a recepção não foi das mais amigáveis. O cobrador gritou para que todos pagassem, enquanto um oficial demonstrava irritação pela distância da vila e pela pobreza de seus moradores. Em meio à situação, um dos cobradores mencionou estar sem dinheiro, o que provocou uma repreensão do oficial. O cobrador de impostos, pedindo desculpas pelo inconveniente, assegurou a todos que ele era especialista em cobranças e conseguiria arrecadar mais dinheiro. No entanto, seu olhar recaiu sobre Sam e uma fúria dominou seu rosto, levando-o a reunir os guardas e cercar o jovem. E observava a cena com confusão, tentando entender o que os oficiais estavam tramando. O oficial, com autoridade, ordenou que o cobrador de impostos desse prioridade a Sam no pagamento dos impostos, e o cobrador aproveitou-se dessa preferência. Sam entregou as 2 pérolas de osso, e o cobrador pareceu meio satisfeito com o pagamento. Porém, ele menosprezou o valor das pérolas, alegando que elas valiam apenas um saco de grãos. A multidão novamente discordou dessa injustiça. Alguns protestaram, mas o cobrador de impostos abusou de seu poder e posição para subjugar Sam. Yun testemunhava essa injustiça mais uma vez. Sem se intimidar, Sam falou alto e claro, denunciando a cobrança de impostos injusta em sua vila, a mais opressiva da região. Enfurecido, o cobrador de impostos sacou sua espada e tentou atacar Sam. Porém, Sam mostrou sua agilidade e chutou o cobrador, fazendo-o voar para longe. Um dos oficiais também agiu, empunhando uma corrente com uma lâmina na ponta e tentando acertar Sam. No entanto, Sam agiu ainda mais rápido, agarrou a corrente, puxou e rasgou o oficial. Os cobradores se juntaram, preparando-se para atacar Sam, mas Yu chegou de repente, impedindo-os em seu caminho. Ela se apresentou pelo nome e cargo, ordenando-lhes que parassem e declarando que estavam agindo de forma ilegal. Em nome dos magistrados, ela se desculpou diretamente com os aldeões e compensou-os com sacos de grãos.
Yun também se desculpou diretamente com Sun, reconhecendo que a situação foi injusta. Ela até se gabou dos uniformes da divisão Kyoshin, destacando-os como um símbolo de poder. No entanto, Sun interrompeu imediatamente, questionando se eles a reconheciam, uma vez que ela estava vestida de forma comum. Yun percebeu que corria o risco de ser denunciada por dar ordem sem usar seu uniforme. Despedindo-se rapidamente de Sun, ela afirmou que precisava retornar à sua divisão. Yun lamentou ter mencionado o nome Kyoshin, pois era humilhante não estar adequadamente trajada, mas ela sabia que precisava se concentrar no que era realmente importante, a energia maligna na vila. Essa energia era o inimigo número 1 dos cultivadores, uma vez que, embora inicialmente não afetasse o cultivador, sempre se manifestava nos momentos mais críticos do cultivo. Um exemplo disso foi a transformação demoníaca do braço de sua irmã mais velha em uma forma fantasmagórica durante um momento crucial de sua ascensão. Era importante notar também que a energia maligna não podia ser eliminada, apenas suprimida. Yun precisava investigar o segredo de Jihu e encontrar uma maneira de lidar com ela, a fim de ajudar sua irmã mais velha a se recuperar. Parecia que ela teria que começar com Sun, já que ele estava em um local onde a energia maligna era intensa e não o afetava. Yun sabia que precisava manter um olhar atento sobre ele. Determinada, Yun desejava assumir todas as responsabilidades pela vila de Ju, e agora ela tinha o símbolo de autoridade para comandar as ações. Enquanto Sun e Dentinho nadavam, uma tartaruga gigante começou a segui-los de perto. Uma batalha épica se desenrolou, com Sun cortando o pescoço da tartaruga e Dentinho atingindo-a com sua cauda. O monstro foi jogado para longe, mas não desistiu facilmente. Criando um poderoso tornado, ele tentou puxar o pequeno Dentinho de volta para si. No entanto, Dentinho disparou uma bala direto na tartaruga, acabando com sua vida. Enquanto se afastavam, Dentinho devorou o monstro, absorvendo seu poder. Sun também sentiu uma mudança, seu selo evoluindo mais uma vez. De repente, Dentinho vomitou, liberando uma concha que se assemelhava a um escudo resistente. Sun tentou perfurá-lo com sua adaga de osso, mas mal conseguiu arranhar sua superfície. Era um escudo formidável, capaz de protegê-los de ataques poderosos. A hora de voltar para casa havia chegado, mas Dentinho parecia insatisfeito. O peixe nadou de volta para o rio, levando-os a uma área onde encontraram estruturas que pareciam ser construídas por humanos. Eles descobriram uma casa escondida em uma caverna secreta e decidiram explorá-la. No entanto, para a preocupação de Sun, não havia água na caverna e muitos ossos estavam espalhados pelo chão. O que mais o perturbava era uma lança negra sinistra. Sentindo uma presença ameaçadora, Sun instou Dentinho a sair imediatamente, deixando para trás os ossos que o peixe faminto queria comer. De repente, a lança ganhou vida e começou a persegui-los fora da água. Dentinho levou consigo um dos ossos, apesar dos avisos de Sun. O trovão rebombou sobre o rio, enquanto os dois ficavam sem palavras diante do poder emanado pela lança. Foi então que Sun decidiu permitir que Dentinho consumisse o osso. De repente, Dentinho foi sugado para dentro de um pequeno frasco, e os selos de Sun se acenderam, concedendo-lhe outro selo, porém menor. Ele sentiu-se revigorado e fortalecido. Enquanto Sun estava cultivando, Yun chegou silenciosamente, surpreendendo. Ele perguntou há quanto tempo ela estava ali. Yun apontou o fato de que Sun estava cultivando em um rio repleto de energia maligna, mas não parecia ser afetado por ela. Agora, ela se perguntava como ele conseguia realizar tal feito. Sun achou Yun problemática e decidiu partir. No entanto, Yun explicou que ela realmente precisava falar com ele sobre um assunto importante. Sun concordou em ouvi-la, intrigado com suas palavras. Posteriormente, sua tia chegou em uma carruagem puxada por tigres mágicos, e a agarrou animada. Os caçadores de pérolas agradeceram a ela e a sua tia por sua ajuda. Um dos caçadores perguntou se era verdade o que a bruxa Min havia dito sobre os benefícios de encontrar o corpo. Yun confirmou que era verdade e explicou que, se encontrassem o corpo, a recompensa seria dobrada, proporcionando 6 meses de isenção de impostos para aqueles que participassem e 2 anos para aqueles que encontrassem o corpo. Os caçadores de pérolas agradeceram novamente a Yang por essa informação valiosa. Em seguida, Yang detalhou onde eles poderiam encontrar o corpo, vindo do rio Rogue. Um dos caçadores expressou preocupação devido às criaturas perigosas que habitavam o rio. No entanto, Yun tranquilizou-os, afirmando que não era um problema, pois algo incomum estava relacionado a esse cadáver e as criaturas comuns não se atreveriam a tocá-lo. Yun encorajou a todos a terem cuidado e a relatarem imediatamente caso algo desse errado. 2 homens chamados Shanju e Tiger apareceram, cheios de arrogância, afirmando que os caçadores de pérolas não deveriam ir ao rio sem eles. Um dos caçadores de pérolas questionou a presença deles ali, e Zanju e Tiger até se dirigiram a Yang, propondo que eles deveriam liderar o grupo.
Outro caçador de pérolas perguntou se Zanjo era realmente adequado para a tarefa, considerando que eles foram os primeiros a chegar. Zan respondeu com altivez, afirmando ser o único em toda a vila de Geu que já explorou o rio Rogue. Em meio a isso, Zan gritou que, se eles não conseguissem lidar com a situação, então San deveria assumir a responsabilidade por atrasar assuntos importantes para essas oficiais femininas. Com indignação, Zan continuou dizendo que San só trouxe pessoas que ele conhece pessoalmente. Yang sentiu-se compelida a se desculpar, encontrando uma maneira de amenizar a situação. Ela afirmou que as pessoas que San lidera têm seus próprios méritos e que ele é capaz de fazer tudo funcionar. Então, ela questionou Zan sobre sua origem. Em resposta, Zan continuou desdenhoso, apontando que San ainda é jovem demais e não deveria se aventurar no rio Rogue. Yu interveio, explicando sobre o desfiladeiro do Caixão de Cobre, um local notoriamente perigoso controlado pelo Solar Jingbo. Esse desfiladeiro abriga antigos campos de batalha, cemitérios de bestas demoníacas e outros domínios assombrados extremamente perigosos. A tia de Yang acrescentou que há um penhasco repleto de caixões suspensos no desfiladeiro do Caixão de Cobre, e ninguém sabe quem os colocou lá. Com o passar do tempo, o nível da água tem subido, e ocasionalmente os caixões são arrastados pela correnteza, fazendo com que os corpos caiam no rio. Em dias específicos, a divisão Oceano que realiza resgates dos corpos caídos no desfiladeiro. No entanto, essa criatura perigosa também pode afetar a área sazonal de Qi, e Yang alertou para a possibilidade de que, se isso prejudicar a colheita de grãos no outono, poderá resultar em uma verdadeira revolta e catástrofe. Determinada a encontrar o antigo cadáver, a tia de Yang explicou que como ninguém jamais testemunhou o corpo flutuando rio abaixo novamente, ela pretende buscar nos afluentes a montante e assumir o risco. Agora compreendendo a gravidade da situação, San se conectou com Dentinho e viu um monstro gigante se aproximando deles. Dentinho alertou San sobre o perigo iminente que o tio Yao-Si e os outros estavam enfrentando. O monstro estava prestes a atacar, e San deu a ordem para que Dentinho o detivesse. Com uma mordida feroz, Dentinho engajou o monstro em uma batalha intensa, enquanto o peixe corajoso era ameaçado de ser devorado. No entanto, Dentinho não se intimidou e disparou uma poderosa bala mágica em direção ao inimigo. O monstro foi atingido com força e lançado para fora do rio, revelando um grande buraco em seu corpo. Yun ficou completamente chocada, pois conhecia o nome dessa criatura demoníaca, o Grande Verme Celeste. Yang explicou que essa fera demoníaca era considerada a número 1 em artes divinas de primeira classe, dominando 5 diferentes artes divinas, o dobro de uma fera demoníaca de primeira classe comum. Mesmo que eles encontrassem uma fera demoníaca de segunda classe comum, os aldeões ainda estariam em perigo. E o mal podia acreditar que o Grande Verme Celeste havia sido derrotado. Yang explicou que a pirâmide do primeiro grande reino é dividida em 6 camadas, e a maioria dos cultivadores está apenas no primeiro reino da cultivação, chamado de reino do corpo espiritual. Feras demoníacas de segunda classe são equivalentes ao segundo reino dos cultivadores. A tia de Yun está apenas no segundo reino, mesmo sendo membro de alto escalão da divisão Oceano Qi. É extremamente perigoso lidar com essas feras demoníacas, então Yun não poderia simplesmente pedir ao governo um conjunto de armadura bloqueadora de essência maligna e descer para verificar pessoalmente. Após alguns momentos tensos, algumas pessoas conseguiram sobreviver, mas estavam completamente exaustas. Foi quando Zan chegou e declarou que ele estava prestes a entrar no rio. San expressou seu desejo de acompanhá-lo, mas Zan insistiu que San só perderia sua vida. Yun perguntou se San realmente tinha condições de ir, considerando a presença das feras demoníacas de segunda classe na água. San tranquilizou-a, afirmando que era muito mais forte do que ela e que seria capaz de retornar sem problemas. Yun prometeu cuidar da irmãzinha de San caso ele não retornasse em segurança. Assim que San adentrou a água, ele se deparou com enguias monstruosas agressivas se aproximando dele. Yun sussurrou para que ele retornasse em segurança. Pequeno Dentinho estava pronto para a batalha, e o peixe poderoso atacou, mordendo todas as enguias. San, animado, absorveu a energia que emanava das criaturas e de Dentinho, e seu corpo se iluminou intensamente. Era o momento de agir. Nadando cada vez mais fundo, San e Dentinho avistaram Zan preso nas garras de um gigantesco kraken. Para Zan, parecia não haver escapatória. Contudo, Dentinho soltou um poderoso jato de ar, fazendo com que o monstro soltasse sua presa. Com um movimento ágil, San agarrou o tentáculo do monstro antes de puxar Zan para fora da água. Yun expressou seu alívio e gratidão ao ver que ambos estavam seguros. San explicou que o veneno do monstro não era suficiente para ameaçar sua vida, mas poderia paralisá-lo temporariamente, sugerindo que eles retornassem à vila. A luta contra as feras demoníacas de segunda classe havia começado, e San estava disposto a enfrentar todos os desafios para proteger sua família e a vila de Geu.
Yun perguntou a Sun se ele estava bem depois de testemunhar o incidente com Zanjo, mas ele assegurou que estava ileso e que Zanjo teve sorte. Em resposta à pergunta de Yun sobre alguma descoberta, Sun balançou a cabeça, indicando que não encontraram o corpo no rio Rogue e que teriam que procurar no rio Lomacento no dia seguinte. Yun elogiou o trabalho de Sun e pediu que ele tivesse cuidado. No entanto, antes de encerrarem a conversa, Sun alertou Yun sobre as criaturas demoníacas que passavam pela Vila Gil durante a noite. A tia de Yun mostrou interesse no que Sun mencionou e sugeriu que cavassem um buraco no subsolo como medida de proteção. Ela afirmou que já tinha o equipamento necessário para isso. Sua tia então decidiu que seria melhor encontrar uma grande caverna para passar o resto da noite em segurança. De volta à sua casa, Sun e sua irmã estavam jantando enquanto ele continuava a refletir sobre os eventos da tarde. Em sua mente, ele repassou todos os lugares que procuraram no rio Rogue, exceto a parte mais perigosa do rio. Ele se perguntou se o corpo poderia estar no ninho da tartaruga gigante. De repente, ele se lembrou de que não havia conseguido pegar Dentinho. Enquanto ponderava sobre esses pensamentos, Sun sentiu algo estranho acontecendo em seu corpo, uma sensação poderosa. Parecia que Dentinho havia digerido alguma criatura. A noite chegou, e Yang e sua tia estavam escondidas em uma caverna quando avistaram uma criatura demoníaca se aproximando, parecendo se dirigir à Vila Gil. A tia de Yun perguntou se estavam indo em direção à lendária montanha em chamas. Yun confirmou e se questionou se os corpos desaparecidos estavam relacionados às perturbações da montanha. Enquanto discutiam, eles não perceberam a presença de um homem misterioso encapuzado observando-os de longe. Enquanto isso, na casa de Zanjo, enquanto ele dormia, a mesma figura encapuzada deixou uma caixa misteriosa em sua residência, agindo com extrema discrição ao entrar e sair sem ser detectada. Com a chegada da manhã, Sun partiu imediatamente para o rio Lomacento, determinado a concluir sua tarefa inacabada. 2 aldeões o acompanharam e admiraram suas habilidades, mencionando o azar de Shanjo e expressando preocupação com sua segurança. Zanjo acordou, sentindo dores intensas por todo o corpo devido ao veneno que havia recebido no dia anterior. Em sua mente, ele nunca imaginou que Sun se tornaria tão poderoso e que salvaria sua vida. Sentindo-se gratos, Anjo sentiu a necessidade de mostrar sua gratidão e decidiu contar aos seus companheiros que seguiria Sun em busca de pérolas. No entanto, algo sombrio acontecia dentro de Zanjo. Enquanto a fumaça negra se dissipava, ele começou a agir de forma estranha, consumido pela raiva e pelo ressentimento. Falando em voz alta, questionou por que Sun deveria ficar com todas as recompensas. Em sua mente, ele via Sun como um intruso que ameaçava sua posição na vila e planejava tomar tudo que Sun possuía. Depois, ele fixou os olhos na caixa que continha equipamentos que o ajudariam em seu plano. A caixa revelava uma máscara de pele humana, um acessório que permitia respirar debaixo d'água, uma quebra-arma divina, capaz de aniquilar instantaneamente qualquer ser abaixo do segundo reino, e, por fim, uma pílula de grande autorrealização, uma substância que agia como uma droga poderosa, aumentando o poder do usuário. De volta ao rio, Sun mergulhou novamente e nadou em direção à caverna da tartaruga gigante. Uma energia sinistra emanava de seu interior, completamente diferente da vila, indicando o perigo iminente. Ele advertiu Dentinho para não deixar a ganância dominá-lo, como acontecerá antes. Enquanto avançavam pela caverna, Dentinho subitamente parou, fazendo com que Sun batesse a cabeça. Ele questionou o motivo da parada repentina, mas Dentinho não respondeu, apenas olhou para uma determinada direção, com uma expressão de choque estampada em seu rosto. Quando Sun seguiu o olhar de Dentinho, ficou atônito. Sun se aproximou cautelosamente para examiná-lo, e até o sempre faminto peixinho estava tomado pelo medo. Para Sun, parecia que o cadáver estava lutando com chamas de fumaça, sugerindo que estava refinando as chamas de Kai. Dentinho avançou em direção ao cadáver, mas Sun o deteve, alertando que a situação era extremamente perigosa e que deveriam relatar o acontecido à divisão Keshan para que lidassem com o cadáver. No entanto, Dentinho recusou a sugestão de Sun. Enquanto discutiam, Sun teve uma ideia melhor. À medida que retornavam, foram abruptamente atacados por algo, mas Sun conseguiu bloquear o golpe. Em seguida, o atacante tentou atingir Dentinho, mas o ágil peixe conseguiu desviar. Foi então que o agressor foi revelado. Era Zanjo. Agora que testemunhara o poder de Dentinhos, Zanjo planejava relatar o incidente à divisão Keshan. Furioso por alguém ter descoberto seu segredo, Sun estava determinado a não deixar Zanjo chegar à superfície. Ao observar o rosto de Zan mais de perto, Sun lamentou tê-lo salvo da última vez. Num rápido embate, Sun conseguiu dominar Zan e derrotá-lo. Os objetos trazidos por Zan caíram no chão, levando-se a questionar de onde ele poderia ter obtido esses itens estranhos. Sun pediu a Dentinho que procurasse por mais alguma coisa. Para sua surpresa, Dentinho entregou-lhe um livro intitulado Atlas do Purgatório do Deus do Inferno Quebrado.
Ao examinar o livro, Sam sentiu uma estranha aura de poder emanando dele. Enquanto Dentinho se aproximava do cadáver, Sam o advertiu de que havia algo estranho acontecendo dentro dele. No entanto, Dentinho recusou-se a voltar com Sam e decidiu subir sozinho. De volta à superfície, um membro da divisão Oceano que perguntou sobre o progresso da busca. Em vez de revelar o encontro com o cadáver, Sam negou tê-lo encontrado e dispensou o homem, afirmando que discutiriam melhor no dia seguinte. A noite caiu, e Sam e Dentinho já estavam mergulhados em um sono profundo. No entanto, Sam despertou subitamente, tomado por uma sensação de agonia iminente. Dentinho também acordou quando uma figura fantasmagórica se aproximou do cadáver antigo. Com um movimento sinistro, a figura se transformou em uma criatura demoníaca de 3 chifres. O monstro avançou em direção ao cadáver, e Sam e Dentinho observaram atentamente. Parecia que o cadáver antigo estava prestes a ser possuído, e uma chama de fumaça o cercava, como se fosse um selo para mantê-lo afastado da figura fantasmagórica. De repente, o cadáver antigo conseguiu repelir a criatura demoníaca, e Sam percebeu que a chama de fumaça era responsável por essa defesa. No entanto, a ideia de Dentinho devorar a figura fantasmagórica deixou Sam apreensivo. Em sua mente, Sam percebeu que a figura fantasmagórica era um corpo espiritual e que possuía uma técnica divina que mirava justamente esses corpos espirituais. Era o momento perfeito para colocar sua habilidade em prática. Juntos, Sam e Dentinho usaram uma técnica espiritual poderosa chamada Tufão Triplo, conseguindo destruir a figura fantasmagórica. Dentinho consumiu a figura, mas ela ainda estava viva, agitando-se dentro do estômago do peixe. Sam ordenou que Dentinho a expelisse, pois a vida do peixe era mais importante. Momentos depois, Dentinho se recuperou totalmente. Sam absorveu o poder liberado, e a marca em sua testa evoluiu para um selo ainda mais poderoso. Agora, Sam voltou a se dedicar à sua cultivação. Enquanto isso, o monstro de 3 chifres rastejou para fora da água, sua boca sangrando, perplexo com a força do peixe poderoso que havia devorado 3 de suas duplicatas fantasmagóricas. O cadáver antigo cessou todo o movimento, e a chama que o cercava enfraqueceu após a intensa batalha, fazendo com que ele afundasse mais profundamente no rio. Dentinho absorveu a chama enfraquecida, enquanto Sam continuava sua cultivação, e finalmente formou um novo símbolo externo em seu selo. Na manhã seguinte, Sam planejava entregar o cadáver que haviam encontrado. Determinado, ele exclamou em voz alta que, a partir de hoje, não se preocuparia mais com impostos vitalícios. Enquanto seguia seu caminho, Sam deparou-se com um grupo de pessoas e perguntou ao tio Liao o que estava acontecendo. O tio Liao explicou que estavam observando os poderosos artefatos mágicos trazidos pelo governo. Alguns curiosos deram uma espiada e ficaram impressionados ao verem a armadura que Yang estava usando. Intrigado, Sam perguntou à tia de Yang se aquela era uma armadura mágica. Yang Zhan confirmou, explicando que era uma armadura leve que repelia o mal, sendo capaz de afastar espíritos malignos na água. Com um sorriso, Yang deu as boas-vindas a Sam e perguntou se ele achava a armadura bonita. Sam respondeu com admiração, descrevendo-a como uma verdadeira maravilha. Curioso, Yang perguntou de onde ele havia obtido sua armadura, e o mencionou que era do exército, acrescentando que havia muito mais para se descobrir. Nesse momento, Yang mostrou a Sam a arma principal de batalha do grande exército Wu, o apito de lobo. É poderoso o suficiente para ferir bestas demoníacas de 2º nível. Yang também revelou a Varge, um talismã capaz de liberar a divina luz Varga quando ativado, capaz de resistir a um golpe de alguém do 2º grande reino. Intrigado, Sam perguntou para que servia. A tia de Yang respondeu que eles suspeitavam que no território da besta demoníaca estivesse o antigo cadáver. Diante dessa possibilidade, eles decidiram levar algumas de suas armas para enfrentar a fera. Em um gesto surpreendente, Yang segurou a mão de Sam e disse que o acompanharia na água naquele dia. Ela garantiu que o protegeria, não importa o perigo que encontrassem. Sam ficou emocionado e impressionado com a gentileza que Yang demonstrava. No entanto, repentinamente, Sam foi tomado pelo medo de que Yang descobrisse as mentiras que ele havia contado anteriormente. Ele poderia ser preso por enganar as autoridades. Alguns aldeões tentaram impedir Yang, preocupados com sua segurança, mas ela se recusou a deixar Sam enfrentar os perigos sozinho e achou que seria melhor se eles fossem juntos. Determinado, Sam tentou impedi-la, dando início a uma discussão acalorada. Os aldeões se perguntavam sobre o motivo daquela discussão intensa e até chegaram a cogitar se tratava-se de um casal discutindo. Até mesmo os guardas começaram a suspeitar de um segredo entre os dois, especialmente porque Sam passou tanto tempo no rio recentemente. Para eles, a ideia fazia sentido. As suspeitas sobre Sam aumentaram. Em meio à confusão, Sam pegou a mão de Yang e perguntou se ela realmente queria conhecer o seu segredo. A jovem corou, sem saber o que estava acontecendo.
Silenciosamente, Sam sussurrou para Yang que seu segredo era ter sentimentos por ela, e a abraçou. Agora, o cadáver e a missão ficaram em segundo plano, o amor estava no ar. Sam exibiu seus olhos deslumbrantes para Yang, que se perguntava o que ele quis dizer ao mencionar seus sentimentos. Os subordinados de Yang ficaram ainda mais perplexos com a situação. Sam continuou com sua estratégia, afirmando para Yung que, como um homem honrado, não poderia colocá-lo em perigo. Yang ficou atônita, afinal, eles só haviam se conhecido há 2 dias. Alguns aldeões sugeriram que Yang emprestasse seus equipamentos se ela realmente se preocupasse com a segurança de Sam. Sam tranquilizou Yang, dizendo que ter seus equipamentos era o mesmo que tê-la ao seu lado. Sem opção, Yang apenas pediu a Sam que se mantivesse seguro. Ele pegou a poderosa bazuca e se encontrou com Dentinho à beira do rio. Ele explicou ao peixe poderoso qual seria o plano. Eles fingiriam brigar, e Dentinho deveria fazer algum barulho para depois retornarem juntos para entregar o cadáver. Enquanto Sam discutia a estratégia, Dentinho olhava fixamente para a bazuca, com desejo de comê-la. Sam percebeu e bateu na cabeça de Dentinho, ferindo não só seu corpo, mas também seu coração. Sam o lembrou de que estariam em sérios apuros se não devolvessem o cadáver. Ele convenceu Dentinho, e o peixe poderoso começou seu espetáculo. Nadando acima de Sam, ele soltou poderosos anéis de bolhas, enquanto o próprio Sam apontava a bazuca e aquecia o peito de Dentinho. Enquanto isso, Yang e sua tia observavam com crescente preocupação. A tia notou que Sam estava usando o apito de lobo, e Yang estava apreensiva, questionando por que ninguém mais estava por perto. Um grande redemoinho se formou, e sangue jorrou das águas. A cena era assustadora, mas de repente, Sam emergiu triunfante, segurando o antigo cadáver consigo. Os companheiros de Sam comemoravam ao redor dele. Ele informou com orgulho aos oficiais que o cadáver havia sido resgatado com sucesso. Yang suspirou aliviada, enquanto sua tia ordenava aos guardas que levassem o cadáver imediatamente, antes que surgissem problemas. Após um tempo, a tia se aproximou da área onde o antigo cadáver estava sendo seguro. Ela elogiou o trabalho de Sam e, para surpresa dele, ofereceu-lhe uma posição de tenente, encarregado da vila de Ru. Ela acrescentou que Sam e sua irmã teriam um futuro seguro, sem precisarem se preocupar com comida. Era uma proposta promissora para Sam, que aceitou com prazer. Yang lançou algo nele e afirmou que agora ele se reportaria a ela. Alguns não conseguiam acreditar que ele teria que responder a Yang. Sam percebeu que o rosto de Yang estava vermelho, preocupado que ela estivesse levando a sua confissão a sério e prejudicasse seu futuro. Sendo assim, ele sugeriu que devido à disparidade de cargos e seus serviços, eles não tivessem qualquer envolvimento romântico. Ele também acrescentou que ela nem sequer havia conseguido formar sua marca de poder. Yun estava confusa com a complexidade desse jogo psicológico em que estavam envolvidos. Sam continuou, apontando que Yun ainda não havia alcançado o nível de condensação do símbolo externo e que ela precisava se esforçar mais. Essas palavras irritaram Yun, que sentiu que não precisava que ele a lembrasse de suas próprias responsabilidades. Ela assegurou que alcançaria o nível desejado e afirmou que sua falta de foco era apenas por causa da missão do antigo cadáver. Determinada, Yun jurou que não voltaria para casa sem antes realizar uma ação importante. Sua tia puxou a carruagem e levantou o voo, deixando Sam perplexo com a rapidez da partida. De volta à casa de Sam, ele convidou seus companheiros para celebrar, mas quando a porta se abriu, Yan, sua irmã, viu os homens ali presentes e rapidamente a fechou em seus rostos, parecendo derrotada e confusa com a situação. Ela mencionou que estavam sem carne, e nesse momento, Sam mostrou a ela um enorme pedaço que ele havia trazido. Yan se sentiu culpada e Sam lembrou a ela que isso era uma celebração, e que todos deveriam aproveitar. Yan concordou, e a equipe de Sam começou a elogiá-lo, comentando sobre o quanto ele havia melhorado com o passar do tempo. Eles se perguntavam como ele conseguia ficar submerso por tanto tempo, como uma sereia. Sam rapidamente negou a afirmação, tentando desviar a atenção de si mesmo. O tio Liao propôs um brinde, agradecendo a Sam por proporcionar algo para celebrar e, além disso, por garantir alguns meses de comida grátis. Sam agradeceu a todos por cuidarem dele. Enquanto a conversa fluía com seus parentes, no meio da noite, Yun estava meditando quando o pensamento de falhar mais uma vez cruzou sua mente. Ela sabia que estava a apenas um passo de alcançar a condensação do símbolo externo, mas parecia estar enfrentando dificuldades para chegar lá. Observando bestas demoníacas poderosas, ela tentava compreender o próprio símbolo, mas sentia que ainda não era suficiente. Sabia que precisava observar seres ainda mais fortes para desvendar seu dom. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou à sua frente, e Yun se lembrou das zombarias de Sam. Ela não permitiria que ele a intimidasse. E então, aconteceu. O símbolo externo de Yun apareceu. Na vila,
Ao avistar Sam à distância, Yun tentou chamar sua atenção, mas ele simplesmente passou por ela, como se não a reconhecesse. Irritada, ela o chamou pelo nome completo. Sam, inocentemente, cumprimentou Yun, sem perceber a tensão no ar. Yun iniciou uma conversa mencionando sua reputação como gênio em seu clã, o clã Jinbo. Ela enfatizou seus grandes progressos e expressou sua satisfação em dar instruções a Sam. Curioso, Sam perguntou sobre a importância de Yun e demonstrou interesse em saber mais sobre ela. Yun explicou que quanto mais complexo o símbolo externo, mais poderosa a pessoa se torna. Então, ela perguntou a Sam qual símbolo ele tinha em mente. Sam revelou que tinha vários símbolos e ofereceu-se para desenhá-los na areia. Enquanto Yang aguardava ansiosamente, Sam desenhou seu símbolo. Era um símbolo que representava perigo. Ele então pediu a Yun que o instruísse. Ao ver o desenho, Yun ficou chocada e começou a suar, percebendo que o símbolo de Sam era mais complexo do que o dela. Yun não hesitou em contar a Sam sobre a complexidade de seu símbolo, mas também o lembrou de não ficar complacente de que, afinal, ele era subordinado de Yun. Ele também concordou com as palavras de Yun. E então ela se despediu de Sam. Porém, antes de partir, Sam segurou a mão dela, deixando Yun surpresa e curiosa com suas intenções. Ela perguntou por que ele havia feito aquilo. Sam então confessou que não sabia muito sobre cultivação e pediu conselhos a Yun. Ela ficou bastante chocada com o fato de que Sam não tinha ideia do que seu próprio símbolo significava, mas estava disposta a explicar. Yun começou a falar sobre as 8 terras selvagens e os 9 grandes reinos em que os cultivadores são divididos. A maioria deles alcança, no máximo, o primeiro grande reino, conhecido como Reino do Corpo Espiritual, que é dividido em 6 camadas: Kai, veias, cavidades, condensação de símbolos externos, adaptação das coisas e criação de tesouros. Alguns já manifestaram a adaptação das coisas. Sam ficou intrigado com a 6ª camada, a criação de tesouros, e questionou Yan para que ela explicasse mais sobre isso. Yan concordou, e a noite continuou com as discussões sobre cultivação e os desafios que estavam por vir. Yan explicou que a 6ª camada ocorre quando o símbolo escolhido do cultivador se condensa em um objeto reativo, que pode ser aprimorado e cultivado para se tornar um artefato mágico. Sam agora compreendia e perguntou se havia apenas um ponto espiritual e Yon confirmou que sim e explicou que esse ponto espiritual serviria como sua base para futuras cultivações, sendo impossível de ser alterado. Porém, Sam possuía vários símbolos. Ele perguntou a Yon como poderia alcançar o segundo grande reino. Yon aconselhou-o a não ser excessivamente ambicioso e disse que ainda era cedo para pensar nisso. Ela acreditava que Sam estava apenas abaixo da 4ª camada, que era a cultivação do símbolo externo. Agora, Sam estava determinado a encontrar um lugar para testar e ver se já havia alcançado a 6ª camada do primeiro grande reino. Ele dirigiu-se ao rio e escolheu usar o selo do dragão. Concentrando seu poder, ele convocou bestas demoníacas gigantescas para aparecerem diante dele. Surpreendentemente, o selo era capaz de fazer as criaturas seguirem suas ordens. Sam ficou pasmo ao perceber a força que possuía quando um demônio de 2ª classe surgiu. No entanto, ele logo descobriu que o selo não conseguia comandar esse tipo de besta. Determinado a explorar todas as possibilidades, Sam decidiu descobrir quais outras coisas poderia fazer com o selo. Ele utilizou o selo como uma arma e tentou recolhê-lo, mas a criatura escapou para a água. Pensando rápido, ele pegou seu jarro contendo o pequeno dentinho, o poderoso peixe, e chegou a hora de seu fiel companheiro entrar em ação. Assim que Dentinho mergulhou na água, foi recebido por um enxame de piranhas, mas o peixe poderoso não se deixou abalar. Ele as viu como sua refeição e começou a devorá-las vorazmente. Sam apenas torcia para que seu peixinho não se transformasse em um porco gordinho. Enquanto isso, na vila, um rumor começou a circular em um restaurante de que uma cliente estava comendo o dia todo. Era Yun, e ela estava pedindo mais comida, com torres de pratos já se acumulando em sua frente. O proprietário do restaurante explicou a ela que tinham ingredientes limitados e não poderiam servi-la mais. A jovem então respondeu que não queria ser vista como uma mulher faminta, mas explicou que absorvia cores, aromas e sabores para fortalecer sua força. Ela tentou perguntar se havia pelo menos um lanche disponível, mas o dono respondeu que não havia mais nada. Nesse momento, Venegard, o guarda, chamou a atenção de Yun e informou que tinha algo importante a relatar. A jovem ordenou que ele falasse e criou uma cúpula para ocultar as informações. O guarda revelou que havia um deus-demônio enterrado dentro da Montanha Ardente, uma criatura que possuía um grande poder do terceiro reino, mas que nunca havia deixado a montanha. Intrigada, Yun perguntou se o rei-demônio era realmente do terceiro grande reino. Ao que o guarda respondeu que era apenas uma lenda.
Ele continuou dizendo que um grupo de cultivadores havia viajado até a Montanha Ardente para confiscar o tesouro do deus demônio, mas foram persuadidos a desistir da empreitada, e ninguém sabia se eles retornariam em segurança. Há até a possibilidade de serem influenciados por um Kai demoníaco e causarem destruição. Yun respondeu que ficaria atenta ao assunto, consciente do perigo iminente. Pouco depois, um grupo de homens estava quase chegando à famosa Montanha Ardente. O líder do grupo comemorou, esperando encontrar os tesouros que tanto almejavam. No entanto, o clima mudou drasticamente quando outro grupo apareceu, zombando e menosprezando-os. O líder do primeiro grupo questionou quem eram esses intrusos, e um membro do segundo grupo se apresentou com arrogância. Incapaz de tolerar tal insolência, o líder do primeiro grupo desembainhou sua espada, quase acertando o arrogante, e desafiou Lady Jai a tomar uma atitude. Subitamente, múltiplos monstros surgiram do nada, atacando ferozmente o grupo ambicioso. O líder do primeiro grupo e o nobre velho instruíram os outros dois a prosseguirem em sua jornada até a Montanha Ardente. Enquanto isso, o grupo de homens foi impiedosamente eliminado, marcando o quarto encontro do grupo do nobre com aqueles que tentavam acessar a montanha. Era evidente que eles tinham um plano sinistro de eliminar e subjugar qualquer um que se interpusesse em seu caminho. Finalmente, os dois remanescentes chegaram à Vila Gu, onde uma aura maligna permeava o ar. O arrogante sugeriu usar seus soldados marionetes para explorar a área primeiro, e o nobre velho concordou com a ideia. Em questão de segundos, marionetes humanas surgiram diante deles. Sam, descansando nas proximidades, percebeu a presença delas e questionou o que eram essas estranhas criaturas. As marionetes apontaram suas flechas em sua direção, mas, por sorte, Sam estava preparado, empunhando seu escudo e bloqueando o ataque imediatamente. Sem hesitar, Sam liberou seu objeto selado, que se transformou em um grande bloco, esmagando as marionetes soldados instantaneamente. O arrogante sentiu o impacto e cuspiu sangue, chocado com a velocidade e a força de Sam. Lady Jai, intrigada com o ocorrido, perguntou o que estava errado, e o arrogante explicou que a visão da marionete era limitada, e tudo o que ela conseguia ver era uma imensa força divina se precipitando sobre ela, o que resultou em sua destruição. O nobre velho então concluiu que para alguém ser capaz de destruir 5 marionetes de uma só vez, essa pessoa deveria ser, no mínimo, do segundo grande reino. Oferecendo-se para investigar a situação, Lady Jai pegou um pequeno frasco e, usando seu sangue, lançou um feitiço. Um encanto demoníaco foi liberado do recipiente. De volta ao rio, Sam examinou os restos das marionetes soldados e percebeu que eram feitas de madeira. Algumas peças sobraram, e ele decidiu deixar o pequeno dentinho se alimentar do objeto, na esperança de que pudesse produzir algo de qualidade. Enquanto refletia sobre o incidente, Sam se perguntou por que esses monstros haviam aparecido na vila e o atacado sem motivo aparente. Determinado a descobrir a verdade, ele decidiu se esconder no topo de uma árvore, instruindo também o pequeno dentinho a se ocultar. Lady Jai notou a astúcia de Sam e admirou sua inteligência. Ao mesmo tempo, o encanto demoníaco já estava observando cada movimento de Sam. O nobre velho pediu a Lady Jai para não esquecer do grupo anterior, pois eles poderiam ter outros cúmplices. Determinada, ela prometeu ao nobre que cuidaria desse assunto e fez uma anotação no recipiente, planejando tomar medidas adequadas para lidar com a ameaça iminente. Pouco depois, Sam percebeu que um feitiço negro já o envolvia por completo, prendendo e impedindo qualquer movimento. Uma sensação de frio tomou conta de seu corpo, enquanto seus olhos e símbolo externo começaram a brilhar intensamente. Entretanto, algo extraordinário aconteceu. Seu símbolo liberou uma magia poderosa que parecia destinada a destruir o encanto demoníaco. Em questão de segundos, o poder emanado por Sam rompeu o feitiço negro, desfazendo-o completamente, bem como o recipiente que o continha. O resultado foi chocante para todos os presentes, deixando Lady Jai perplexa e cuspindo sangue. O nobre, incrédulo, perguntou como aquilo era possível, e a resposta de Lady Jai foi simples. A pessoa era excepcionalmente poderosa e ela precisou que o velho nobre usasse sua técnica mágica enraizada em sua barba. Ninguém conseguia compreender completamente o que havia acabado de acontecer. Antes que pudessem assimilar a situação, o símbolo de Sam destruiu o encanto demoníaco de maneira surpreendente. De forma inesperada, a barba do nobre envolveu o corpo de Sam, transformando-se em um casulo. O nobre tentou puxá-lo para si, mas parecia uma tarefa impossível. Sam, sem escolha, reagiu com força, absorvendo o encanto demoníaco e transformando-o em sua própria energia. Um feitiço negro se voltou contra o nobre, que lutou para rompê-lo ou cortá-lo, mas em vão. Em seguida, o feitiço envolveu tanto o nobre quanto Sam, levando-os ao chão e fazendo-os desaparecer. Quando Sam finalmente recobrou a consciência, encontrou-se no local onde antes estavam os 3 indivíduos. Imediatamente, ele avistou algumas bolsas e percebeu que havia algo de valor nelas. Curioso,
ele as abriu e não pôde conter as lágrimas ao ver a abundância de comida e suprimentos que teria nos próximos dias. Ao abrir outra bolsa, deparou-se com itens cuidadosamente organizados, incluindo uma variedade de armas de primeiro a terceiro nível, além de 50 jades espirituais, tesouros extremamente preciosos. Nesse momento, o pequeno dentinho emergiu de seu esconderijo. O faminto peixe poderoso surpreendeu Sam ao devorar as bolsas de forma inesperada. Sam, preocupado com a perda das jades espirituais, tentou persuadir o pequeno dentinho a consumir as marionetes soldados em seu lugar, a fim de obter algo útil. No entanto, o peixe desdenhou a oferta e simplesmente adormeceu. Sam, frustrado, ordenou com raiva que o peixe vomitasse as bolsas, recuperando-as pouco tempo depois. Enquanto refletia sobre o acontecido, Sam se perguntava por que tantos estranhos começaram a chegar à Vila da Montanha Ardente. Em um palácio próximo, guardas eram vistos sentados o dia todo, até que finalmente a figura de um jovem mestre se aproximou. Ele afirmou que não havia pressa em tomar os tesouros das criaturas demoníacas e seus subordinados concordaram. Então, Von, um dos guardas, questionou sobre as pessoas que haviam chegado à vila. Um dos guardas informou ao jovem mestre que apenas 2 pessoas mereciam sua atenção: o velho nobre conhecido como o poderoso dragão das 10.000 sombras Corcunda, acompanhado de seus 2 ajudantes do segundo grande reino, e Zil Fangs, discípulo mais velho do secretário Jade e praticante do segundo grande reino, com poder equivalente ao terceiro reino ao usar a formação do fogo divino com seus 6 discípulos. A situação estava se tornando cada vez mais intrigante e cheia de mistérios. O jovem mestre, intrigado com as informações recebidas, decide agir imediatamente e ordena aos seus subordinados que iniciem sua missão. Um guarda aparece, confuso, lembrando ao jovem mestre que ele havia dito anteriormente que não era necessário ter pressa. O guarda adverte sobre relatos de um domínio fantasmagórico próximo à montanha, onde ninguém jamais sobreviveu. Essa advertência traz uma sombra de cautela à mente do jovem mestre, enquanto ele considera os perigos que podem aguardá-lo. Enquanto isso, na vila, um grupo de homens montados a cavalo se aproxima do rio Rogue, um local isolado. Eles deparam-se com uma cidade próspera, iluminada por brilhantes luzes verdes. Alguns dos homens sugerem descansar na cidade, já que os portões serão fechados assim que eles chegarem ao seu destino. O irmão mais velho concorda, assegurando que não causarão problemas. De volta ao rio, Sam tenta alimentar o pequeno dentinho com artefatos mágicos e pílulas espirituais. Ele fica intrigado ao perceber que o peixe poderoso não está mais vomitando armas. Sam decide experimentar algo diferente, mas é surpreendido quando o peixe dá um tapa em seu rosto e foge para o rio. Parece que o pequeno dentinho está começando a mostrar sua rebeldia. Sam, observando a situação, pensa que é melhor deixar o peixe se acalmar. Logo após, o pequeno dentinho, ainda em seu sono, sente algo acima da água. Uma cidade misteriosa surge diante dele. Curioso, o poderoso peixe se aproxima para investigar e descobre que se trata de uma terra fantasma habitada por seres sobrenaturais. Enquanto os fantasmas lamentam a falta de comida durante a noite, eles notam a presença do pequeno dentinho nadando nas águas e decidem capturá-lo para saciar sua fome. No entanto, eles se decepcionam ao perceber que é apenas um peixe e prefeririam uma presa mais substancial. Então, os fantasmas chamam seu açougueiro chamado Chan para lidar com o peixe. Enquanto segura o pequeno dentinho, Zan, o açougueiro, percebe que o peixe é surpreendentemente pesado. Ele coloca o peixe poderoso em uma tábua de cortar, e o pequeno dentinho até ajusta sua posição. Ian fica surpreso com o comportamento peculiar do peixe. Preparando-se para cortar o peixe, Lan levanta sua faca, mas o peixe, com um movimento rápido de sua cauda, desfere um golpe na arma, quebrando-a. Em seguida, o peixe dá um tapa na cara de Zan, e o manda voando para longe como um meteoro. Os fantasmas ficam perplexos diante da força do peixe que conseguiu quebrar a faca de Zan. O pequeno dentinho se prepara para contra-atacar quando Zan o ameaça, mencionando que chamará os monarcas fantasmas de sua terra para lidar com o peixe. Sem alternativa, Zan pede ajuda. Nesse momento, um dos monarcas fantasmas surge, revelando-se como uma princesa fantasma afogada. Ela repreende Zan por perturbar seu descanso eterno e exige explicações sobre a invasão da besta demoníaca em sua terra. A princesa afogada tentou capturar o pequeno dentinho, mas nosso poderoso peixe rapidamente desferiu um tapa no monarca e o devolveu ao seu descanso eterno. Jan, o açougueiro, ficou ainda mais surpreso com a força impressionante do pequeno dentinho. Porém, a surpresa dele se transformou em medo quando crânios começaram a emergir da água, formando uma montanha macabra. Zan, agora profundamente perturbado, viu uma bola de fogo surgir, revelando os 2 outros monarcas fantasmas, o Senhor dos Ossos do Mar e o Senhor do Cadáver. O Senhor dos Ossos do Mar questionou Zan sobre o motivo de ter acordado os monarcas por causa de um simples peixe. Ele, então,
se voluntariou para lidar com a criatura. Os olhos brilhantes do pequeno dentinho chamaram a atenção do grande monarca, fazendo-o sentir um arrepio percorrer sua espinha. Enfurecido, o Senhor dos Ossos do Mar convocou sombras negras demoníacas, enquanto o pequeno dentinho permanecia fascinado com toda a comida à sua frente, parecendo estar prestes a devorá-la. No entanto, o olhar do peixe poderoso causou um certo desconforto no grande monarca. O Senhor dos Ossos do Mar não conseguiu atacar, como se seus ossos estivessem sendo atingidos pela besta. Incapaz de resistir ao poderoso apetite do pequeno dentinho, nosso peixe se lançou sobre o Senhor dos Ossos do Mar, devorando-o impiedosamente. Zan, cada vez mais confuso, testemunhou o ocorrido. O grande monarca do cadáver, então, decidiu enfrentar o pequeno dentinho. No entanto, quando lançou bolas de fogo em sua direção, o peixe poderoso arrotou, deixando o cadáver atordoado. Sam, em Ghoul Village, sentiu uma súbita sensação de queimação e percebeu que era o pequeno dentinho quem a estava causando. Mesmo irritado com o peixe, Sam estava feliz por ter obtido mais um sinal e planejava elogiá-lo. No entanto, as pessoas ao seu redor começaram a se perguntar por que o calor estava se tornando cada vez mais intenso. Subitamente, chamas começaram a envolver o corpo de Sam, despertando sua fúria contra as ações do pequeno dentinho. Determinado a entender o que estava acontecendo, Sam tentou se conectar com o peixe poderoso. Para sua surpresa, seu espírito possuiu o corpo do pequeno dentinho. Enquanto isso, o cadáver estava exausto, após ter sido derrotado pela voracidade do peixe. Sam repreendeu o pequeno dentinho por comer em um lugar desconhecido e quase incendiar sua própria casa. Foi então que ele percebeu que estavam em uma cidade fantasma e questionou o motivo de haver uma tão próxima vila. Um redemoinho começou a se formar na água, e vários fantasmas emergiram. Sam sabia que algo de grande importância estava prestes a ocorrer. Outro monarca fantasma surgiu, repreendendo os 3 primeiros. O último monarca perguntou o que estava acontecendo, e Zan explicou que havia pescado um peixe gordo que derrotara a princesa afogada, o Senhor dos Ossos do Mar e o cadáver. Impressionado, Sam ouvia atentamente. O último monarca fantasma decidiu lidar pessoalmente com o assunto, jurando que qualquer um que desafiasse seu domínio fantasmagórico enfrentaria a morte. Sam, percebendo a semelhança entre o poder emitido pelo quarto monarca e o sinal da ordem, sabia que o pequeno dentinho havia se metido em uma encrenca ainda maior do que ele poderia imaginar. O sinal da ordem, um artefato mágico usado para selar antigos cadáveres, emanava um poder incomparável capaz de derrotar a energia maligna dos fantasmas. Surpreendidos, alguns decidiram testá-lo contra o quarto monarca fantasma. O sinal da ordem rompeu a barreira espectral, deixando o monarca atônito diante da sua eficácia. Um toque misterioso apareceu diante dele, suprimindo seus poderosos atributos. Desorientado, o monarca questionou a origem daquilo. Sam percebeu o impressionante poder do selo, e começou a elaborar um plano para se livrar de todos os fantasmas de uma vez só. Mesmo a princesa afogada, resignada com seu destino, se juntou à causa. O Senhor do Mar de Ossos propôs sua ajuda, enquanto Zan concordava, acreditando que poderiam vencer se permanecessem unidos. No entanto, o quarto monarca rejeitou veementemente a ideia ao contemplar o token diante de si. Ele permitiu que seus colegas vissem o símbolo do poder. Era a fonte amarela, um poder que eles não podiam acreditar que uma besta, agora sua hospedeira, possuía. E assim termina a primeira parte desse manhwa. Se vocês gostaram deste vídeo e querem uma segunda parte, comente abaixo com a palavra dentinho, curta, e se inscreva. Até o próximo vídeo.